A graça e a paz, meus irmãos, bom dia. Em reverência à palavra de Deus, todos de pé. Vamos ler juntos Mateus capítulo 5, versículo 27. Dando continuidade às exposições do Sermão da Montanha. Mateus 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Evangelho de Jesus. Louvado sejas, ó Cristo. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra, Senhor. Senhor, nessa manhã, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esclareça nossas mentes, aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer para nós. Nos transforma, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Podeis assentar. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, né? É interessante quando a gente prepara um texto, né? E o Senhor vem falando conosco ao longo da preparação e até o momento que a gente chega aqui, Ele ainda fala. E vai falar durante a mensagem, depois que a gente sair daqui também. Conversava com a minha esposa, ontem ela participou do encontro de mulheres, né, cristãs que se reúnem para tomar um chá aí de vez em quando. E eu perguntei para ela, né, qual foi o tema ontem lá do encontro. Aí ela disse identidade, né? E aí, chegando aqui, eu me lembrei dessa conversa nossa, né? E eu, mas e o que foi dito lá, né? Em resumo, em poucas palavras, ela disse, eu sou filha de Deus, né? A minha identidade é essa. Né? Então, interessante, e ao longo dessa exposição, nós vamos ver também sobre a questão da identidade, quem nós somos, né? O que o Senhor Deus quer de nós. Né? O que a palavra dele diz em relação à nossa identidade verdadeira. O que ele quer que, como lei, nós sejamos obedientes e fiéis à sua palavra. O Senhor, né, direcionou a liderança da nossa igreja ao ensino, né, e instrução do Sermão do Monte. Né? E nós temos absorvido, né, muito conhecimento, né, conhecimento teológico, conhecimento de vida e principalmente para o nosso discipulado, né? E, a riqueza, assim, do que a gente vem lendo e recebendo até então é fantástico, é maravilhoso, né? Se a gente for estudar e aprofundar e pegar todos aqueles detalhes que estão sendo apresentados aqui, é uma riqueza assim sem base, é algo grandioso, né, a mensagem.
a forma como que Jesus resgata a questão da lei, a questão do que já passou, do presente, passado e futuro, a forma com que ele instrui, né, os discípulos. Aí me lembro sempre, né, toda vez que, enquanto tiver essa pregação do Sermão do Monte, me vem uma visão, assim, né, uma lembrança de a multidão está indo lá. Jesus está um pouco mais à frente, pregando lá, ensinando os discípulos. Quem somos nós? Aquele que está distante, vendo a multidão lá, opa, está tendo alguma coisa ali, ou nós fazemos parte dessa multidão, que está um pouco mais próximo, ouvindo Jesus ensinando a algumas pessoas, ou nós somos essas pessoas, esses discípulos, né? Há uma diferença muito grande em estar no meio da multidão, em estar olhando a multidão, ou estar ali, colado com o mestre ali, aprendendo do que ele está ensinando. Temas complexos, digo, né? Ao mesmo tempo que complexos, mas de uma simplicidade, se a gente se aprofundar na palavra de Deus, a gente não vai ter como evitar, né? Caiu exatamente no meu dia, então são temas fortes, né? Mas a gente precisa tratar como igreja, porque em muitas conversas, em muitos estudos, em conversas entre pares, talvez, né, o pastor que aconselha mais as pessoas tenha mais contato com esse tipo de assunto, porque é difícil, né, conversar no dia a dia sobre isso. Nós vamos falar aqui sobre sexo, imoralidade sexual, pornografia, adultério, divórcio e inferno. Deu o texto, o pedacinho que você me deu, né, Leno? Que você me escalou, né? Então nós vamos falar sobre isso tudo e é preciso, né? Ser dito, é preciso a gente parar para refletir sobre isso tudo. Faz parte do Sermão do Monte. Para ajudar, né, um pouco na compreensão, para a gente não ir direto ao ponto, não ir direto a esses assuntos, a gente precisa revisar um pouquinho sobre uma questão que hoje em dia está gerando muita confusão aí no meio teológico, no meio cristão, assim, algo que não parece, eu por fazer parte aqui dessa igreja, eu creio que aqui não não dá para perceber esse problema, mas em muitos outros grupos, assuntos, igrejas aí, esse tema está bem confuso, que é sobre lei e graça. Muitos associam a lei como um elemento pertencente exclusivamente ao período do Antigo Testamento. Então, pessoas entendem o seguinte: lei está no Antigo Testamento, graça está no Novo Testamento, vivemos no tempo da graça. E segue uma linha, e a gente tem centenas, se não milhares de vídeos e leituras sobre isso. E se a gente não se atentar ao que filtrar, a gente corre o risco de estar entrando no engano tremendo. E aí, a partir disso tudo, a gente tem uma corrupção de tudo aquilo que era para a gente aprender de forma correta. Então, essa frase aí, fujam dela, né? O tempo da lei já passou, a gente vive o tempo da graça, né? Fuja disso quando tiver contato com algo assim. Antes da queda, existia um pacto conhecido na teologia reformada como o pacto das obras. Adão e Eva viveram originalmente debaixo desse pacto. E a vida deles dependia da obediência desse pacto. Lá em Gênesis 2:7, diz assim a palavra de Deus: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ali já se tem uma lei ao homem, diretamente do Criador para ele. Olha, não tem acesso a essa árvore do conhecimento, senão vocês vão morrer. Bem simples, bem direto. E aí o homem obedeceu, vocês sabem bem a história do que aconteceu.
né? E aí foram expulsos do jardim, aquela coisa toda, e a gente sofre muito por conta do que aconteceu lá, né? E por terem desobedecido essa lei, aí incorreram na maldição do pacto das obras, que foi a morte. A lei antes da queda não se resume somente à ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento. Existem ali orientações de Deus que são leis, porque Ele é Deus e o que Ele diz é lei, o que Ele diz é para ser obedecido, né? Então existem leis ali implícitas e explícitas. Por exemplo, a descrição ali das bênçãos em Gênesis 1:28, onde nós temos ali nos imperativos: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e a dominai. Foram ordens dadas claramente do Criador para o homem, né? Também são leis. Pensem assim, são leis. A lei tinha um papel orientador para o ser humano, para que o seu relacionamento com o Criador se mantivesse. Era assim que deveria ser. Deus criou tudo aquilo e orientou o ser humano para seguir leis. As leis do Criador, ele é o Criador. O homem deveria ser obediente. A obediência estava associada à retirada da bênção e à aplicação da maldição, que era a morte. E aí então a gente pensa, né? O que seria de nós sem essa lei para nos orientar? Toda essa lei do passado para nos orientar, do Antigo Testamento, que dizem, né? Aí aqui a gente já observa. É do Antigo Testamento, não vivemos mais sobre a lei, agora tudo é graça, é o tempo da graça. A gente já vê aqui que está errado esse conceito, né? A gente precisa das leis, a gente precisa de tudo isso que Deus foi nos orientando ao longo da história para que pudéssemos chegar nesse momento conscientes, entendendo quem Deus é e o que Ele quer para cada um de nós. Não tem como. Senão o que aconteceria, né? A gente estaria vivendo como muitas pessoas estão vivendo, segundo o seu próprio coração. Eu acho isso, eu acho aquilo, casamento tem que ser assim, eu acho que um casamento é isso, eu acho que namoro é aquilo, eu acho que a vida no trabalho pode ser assim. E aí, com que base? Em nosso próprio coração, que é enganoso, como diz a palavra? Né? Então, sem esse conhecimento de tudo isso que passou, nós estaríamos perdidos, né? Seríamos pessoas em uma religiosidade criada por nós mesmos. Como tem várias aí, né? Filosofias, religiões que estão baseadas em criações humanas. Aqui não. O que nós vamos ver aqui são leis. Tem lei, tem graça, tem instrução, tem conhecimento, mas conhecimento do céu, do Criador. E aí Cristo, né, cumpriu toda a lei. Então, desde a criação, o período mosaico, do povo de Israel e tal, leis morais, civis, cerimoniais, chegou no tempo de Cristo, ele foi o único que cumpriu tudo isso. Toda a lei. Ele se tornou maldição da lei, né? Se tornou o fundamento da justificação para os eleitos. Ele cumpriu a lei, que era a exigência de Deus, podendo assim se justificar, nos justificar perante a Deus. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos a graça de Deus. No Antigo, podemos ver Deus agindo graciosamente, salvando aqueles que creram na promessa do Redentor. Né? Então, a graça também operava no Antigo Testamento. No Pacto das Obras, a lei opera para a vida ou morte, por mérito. O homem poderia continuar vivo e merecer a árvore da vida. Pela obediência, ele viveria. Desobedeceu, morte. No Pacto da Graça, que consiste na autoentrega de Jesus na cruz do Calvário, levando sobre si todo o jugo que a nós estava preparado, a lei opera para a condenação do homem caído.
a lei está ativa aí. O homem caído, ele está sobre o julgamento da lei. O homem já está condenado, ele não pode mais cumprir a lei, e ela lhe serve para a morte. E aí vimos, né, na leitura anterior, em outra exposição aqui, lá no versículo 17, bem claramente, que Jesus não veio para revogar nada, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Entrando aqui no nosso texto agora, com um pouco mais de clareza em relação à lei, graça, mandamento, né? Foi lido aqui na liturgia, Êxodo 20, não adulterarás. Foi lido o Salmo 25, que nós vamos ver aqui o porquê também. Então, começamos aqui no versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. O que é o adultério? É a atividade sexual entre uma pessoa casada e outra pessoa que não seja o seu cônjuge. O que é? É a adulteração do casamento. É a adulteração do que Deus criou ali em Gênesis, no início. Importante também ressaltar, né, nos tempos atuais, que desde o início, casamento, o que é? É uma união entre homem e mulher biológicos, potencialmente reprodutivos, em relação monogâmica e pactual até o fim dos seus dias. Aí vem Jesus, né? E traz, interessante como quando Jesus fala, como quando ele ensina, ele parece, não, ele tem o controle do espaço, do tempo, ele traz às pessoas memórias, outros textos, referências, e ao mesmo tempo ali no presente ele ensina e já abre para o futuro. É interessante demais isso. Ele traz para esse discurso, né, do versículo 27, o tempo do Éden, o tempo de Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18, sobre esse mandamento, não adulterarás, e também o que na atualidade ali estava sendo tratado em relação a esse assunto. Então ele pega todo esse contexto de espaço e tempo, mistura ali e vai começar uma orientação, né? Ele não mudou nada, ele só vai tratar, né, como a gente viu aqui também na questão da ira, né? A gente está irado aqui o texto diz que é semelhante a um assassinato em alguns casos, né? Então ele não veio abolir a lei, ele veio trazer uma compreensão da essência dela. E detalhe, né? A consequência do adultério no período mosaico está lá em Levítico 20:10. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. E o adúltero e a adúltera. Ambos, morte. E a raiz dessa palavra, que em hebraico é naaf, significa cometer adultério ou quebrar um pacto matrimonial. Denota infidelidade sexual. Mas, em outros textos do Antigo Testamento, ela aparece também retratando figurativamente a questão da idolatria. Deus usa essa mesma palavra para a questão da idolatria, para a infidelidade a Ele, né? Quando o povo é infiel a Ele, o texto também usa essa mesma palavra. Versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, a gente tem a questão da lei. Se existir o adultério, o adúltero e a adúltera serão mortos. Aqui, e lá era a consumação, né? Aqui, Jesus vem com a essência, com o tratamento ao coração do homem.
se eu olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometi adultério. Então a régua, né, tá bem alta. Opa, não era, é o tempo da graça, né? Mas a lei está presente. Então ele vem retratar isso, que não é só a questão de consumar o ato em si, mas um processo que está ali na raiz, no coração, caminhando para a consumação. Então só do olhar, do desejar, já estou cometendo adultério. Lá em Mateus 6:22, tá assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Né? Então, esse texto trata essa questão do olhar, né? Do nosso olhar sobre as coisas, do que ele representa. Queria que os irmãos me acompanhassem aqui numa leitura que está em 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 5. É um retrato de um caso bem conhecido aí de adultério, né? Cometido por um rei. O rei segundo o coração de Deus, né? Davi. 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel 11, de 1 a 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Todos nós estamos sujeitos a esse pecado. Podemos ser alvos a qualquer momento. Aqui nós vimos a história de um rei, o rei de Israel, né, que cometeu adultério. Primeiro, Davi, ele tinha que ter ido, era para a guerra. Né? No início aqui está dizendo, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Davi ficou lá em Jerusalém, ficou no palácio. Davi deveria ter ido à guerra liderar o exército, servir o reino, mas preferiu ficar no seu palácio. Foi negligente com as suas responsabilidades. Quantas vezes nós deixamos de servir, de congregar, de participar de alguma atividade de serviço ao Senhor, de nos ocuparmos com o reino, né? Então, Davi tinha que ter ido à guerra. Quantas vezes nós deixamos, né, de se ocupar com o reino para ficarmos em nossos palácios? Deixar nossa mente ociosa, sem preocupação, sem ocupação, é uma presa fácil para as garras do pecado e do adultério. Lá do alto do palácio, viu Batseba tomando banho. Então, começou pelo olhar. Primeiro, ele já começou negligenciando o que tinha que ter sido feito. Tinha que estar lá no fronte, lá com o povo de Deus, lutando, né? Aí não, vou ficar no palácio. Acordou um pouquinho tarde, e aí foi passear pelo seu palácio e viu, né, uma mulher tomando banho. E aí, olhando ali, olhando, ele não resistiu. Pintou o quê? O desejo. Nossos olhos precisam estar direcionados ao que é santo, bom e agradável.
A entrada para os pecados de conotação sexual e também para o adultério são os olhos. A gente viu também na leitura aqui do Salmo 25, lá no verso 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Aqui já diz para onde nosso olhar deve estar apontado, né? Despertou o desejo, a cobiça, ele quis saber quem era. E aí, ainda disseram, de quem ela era filha, né? Então ela tinha família, ela era filha, ela era esposa. Disseram para ele, e ainda assim ele, quer ela aqui, no palácio. Mesmo sabendo disso tudo, ele ignorou. Quantas vezes também nós ignoramos ao que Deus quer de nós, ao que Ele quer do nosso compromisso com o reino, né? E aí, por fim, ele teve relações com ela, né? Consumindo o adultério. E aí, a partir de então, né? Se você continuar a leitura desse texto, você vai ver que a vida ali na casa dele, primeiro já começou esse filho, fruto do adultério, morreu. E ao longo da história dele, várias outras consequências aí por conta desse pecado foram retratadas. Davi, ele consumou o fato, né? Mas se engana em pensar que atos de moralidade só ocorrem quando há consumação. É isso que Cristo veio trazer nesse texto. Não é só a consumação do ato em si, é o desejo que está em nosso coração. Jesus vem ensinar que o pecado ele nasce do olhar, no olhar, na mente, no coração, e ele alertou sobre isso, né? Também ele nos alerta sobre a consequência, né? Como o caso de Davi teve consequências, como a desobediência ali no jardim teve consequências, aqui ele está retratando para os discípulos a consequência disso, o inferno. Está bem claro no texto. Também é possível, né, que nós, casados, possamos estar vivendo relações adúlteras, fantasiosas, né? Hipotéticas, de desejo, de conquista, de conversas inadequadas, de troca de mensagens. Como assim? No fundo a gente sabe, né? Pelo texto já vem claramente dizer, só de ter o desejo no coração já está acontecendo. É o que Jesus está dizendo. E hoje nem se fala, né? O que a gente tem na palma da mão, hoje, em segundos, a gente acessa o conteúdo que quiser. Pelo celular, pelo tablet, pela TV, em segundos. Não é mais horas, dias, né? Em segundos. Em segundos a gente pode ter contato com qualquer coisa. Né? Na palma da mão, dentro da igreja, a gente se abrir o celular, pode estar tendo contato com alguma coisa. E outra, às vezes, se você nem estiver procurando, seu celular pode estar ali, você pode estar recebendo mensagens, fotografias e conteúdo inadequado. Né? Então é o tempo todo, o bombardeio é muito maior. Músicas também, né? Quantas músicas têm a conotação dessa questão, o incentivo a essa prática, né, de imoralidade sexual, adultério. A gente precisa ter cuidado com tudo isso, né? Continuando no versículo 29 a 30, vem mais uma orientação. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus alerta, né, com misericórdia. E ainda há caminhos, né, ali no olhar, na questão do olhar, na questão do toque, né, da consumação em si, que é representada pela mão, de que qualquer meio que possa nos levar ao caminho do adultério ou da imoralidade sexual seja cortado. Qual é o meio que pode estar me levando a esse tipo de prática? É para eu cortar, é para eu jogar fora. Né? Vamos a alguns exemplos práticos, né? Como eu falei, celular na mão, a gente tem acesso ao mundo, né?
E a gente pode estar fazendo parte de um grupo que tenha conteúdos impróprios que nos incentive a essa prática. Então, a orientação de Jesus é: arranque fora, jogue fora. Seu celular está te levando a essa prática? Tem coragem de jogar o celular fora? O notebook que está lá no seu quarto, que você tem acesso ao tempo todo, pode estar te induzindo a algo desse tipo? Tem coragem de pegar ele e jogar fora? A orientação está bem clara aqui: joga fora. É melhor perder um celular, um notebook, do que a vida ser jogada no inferno, né? Se você é um discípulo, tem a instrução direta para arrancar e jogar fora tudo aquilo que pode te fazer pecar e estar te levando para o inferno. É você quem deve agir. Arrancar um olho pode ser sair de um grupo de WhatsApp, remover sua rede social, jogar seu celular fora, computador, TV, parar de ouvir algumas músicas, se afastar de uma amizade que te conduz a pensar imoralidades. Mudar de casa, emprego, seja o que for. Jogue fora, arranque. Jogue fora. A mão representa o toque, aquilo que está, para quem já está consumindo com o ato, né? Ainda dá tempo de arrancar a mão fora, que é jogar tudo aquilo que está te fazendo levar essa prática fora. Versículo 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, né, no grego é porneia, vamos falar sobre isso, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bom que nós tivemos a oportunidade, né, naquele livro que a gente se encontrou, estudou aquele livro, Deus, Casamento e Família, e lá tinha um capítulo sobre isso, né? Então, a importância e a ligação, né? Aquilo que o pastor Ricardo bem frisa aqui nos nossos encontros, pessoal, participa, venha ao culto, leia tal livro, orienta. É para isso, para que num momento como esse a gente tenha em nossa mente todas as conexões para se fazer sobre determinado assunto e fechar o tema, né? E seguir adiante para um próximo tema, né? Para falar de outras coisas e aprender sobre outras coisas e viver o reino e ser um discípulo. Ali na época, eu vou ser bem direto em relação a esse tema, porque ele é muito complexo, a questão do divórcio, adultério, se pode casar de novo, tem bastante detalhe, mas eu vou tentar ser bem direto e breve sobre isso. Ali na época havia duas escolas de interpretação da lei, a escola de Hilel e Shammai. Para a interpretação em torno de Deuteronômio 24:1 sobre a questão do repúdio, né, que é o que esse versículo fala, que é aquele que repudiar sua mulher, a escola de Hilel defendia uma visão liberal. Ele permitindo o divórcio por qualquer motivo. Exemplo, a mulher era daquelas que deixava a comida queimar. Opa, vou repudiar. Não quero mais ela. Né? Já a escola de Shammai adotava uma posição mais rigorosa, permitindo apenas em caso de transgressão sexual grave. Muito simples, né? Repudiar a mulher entregar uma carta de divórcio. Minha esposa queima a comida, não quero mais não, mas toma aqui, que aí você pode seguir aí na sociedade e casar de novo. Nossa, bem simples, né? Devolver e não ter essa questão de viver uma vida, construir, relacionar e crescer em Cristo, né? Agora você imagina, numa sociedade patriarcal como era da época, uma mulher foi abandonada, quer viver uma vida, quer casar de novo, está ali com a sua cartinha, às vezes alguém se interessa, mas aí apresentar uma cartinha, poxa, o que foi aí que aconteceu? Você queimava comida, né?
Aí ela, não, eu só queimava a comida, deixava a comida queimar. Então, olha o que Jesus veio tratar, né? Ele veio tratar da questão lá desde o Éden e até o que estava acontecendo aqui nessa sociedade. E aí essas escolas e os fariseus, saduceus, doutores da lei, que estavam, de certa forma, da maneira deles, protegendo a lei, que é muito fácil eu dizer assim, eu vou separar da minha esposa, ela não é boa de fazer comida, ela queima comida, né? Mas eu vou dar para ela a carta de divórcio e estou obedecendo a lei, porque eu não adulterei, nem eu nem ela. Nossa, sou obediente à lei. Então Jesus vem e trabalha na questão da essência, né? Eles estavam certos que estavam protegendo a lei e precisava dessa instrução, né? E não se parece um pouco com a nossa sociedade atual, onde casamentos estão acontecendo e em determinado momento, olha, nós não estamos sendo felizes, era para a gente estar viajando mais. Você prometia isso, prometia aquilo. Eu também não estou feliz. Então vamos seguir nossa felicidade, vamos terminar por aqui, isso daqui, vamos cada um buscar a sua felicidade. Parece um pouco, né? Com essa época aí. Porém, nós temos a instrução aqui agora. Nós temos a instrução clara. Nós, cristãos aqui, temos a instrução bem clara sobre esse assunto. E aí vem Jesus e alerta, né? O repúdio, sem que a situação for por causa de porneia, torna a mulher adúltera e aquele com quem ela se casa também. Detalhe, tá? A questão que nós estamos abordando aqui não é só para casados, porque o solteiro ele pode estar induzindo uma mulher ou um homem casado, né? E serve tanto para homem quanto para mulher. E um solteiro pode estar induzindo um casado a cometer adultério, né? Então, todos nós temos que ter cuidado. Porneia significa, é uma palavra grega, né, que consta em vários versículos do Novo Testamento, mais de 25, se eu não me engano, muito mais. E ela está presente em todo o Novo Testamento em várias situações. Significa relações sexuais ilícitas, prostituição, ou seja, toda forma de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio, fora do casamento, fora daquela aliança lá do Éden, é considerado porneia. Deus só estabeleceu um meio para satisfazer esse desejo sexual do homem e da mulher, que é o matrimônio. Nós falamos, né, de casamento, divórcio, mas porneia também se aplica a solteiros. Consequências da imoralidade sexual e prostituição também são duras, além de que você pode estar corrompendo um casamento, que é uma aliança de Deus sobre um casamento. Então, um solteiro pode estar corrompendo aquela aliança. Achei interessante um vídeo, né? Aqui na igreja nós temos um livro muito interessante aqui de Steve Gallagher que fala sobre essa questão da imoralidade sexual, idolatria sexual. Então, se aprofunde nesse tema, leia, muito, muito interessante. Mas eu vi um vídeo dele e achei interessante o que ele fala em relação ao nosso contato com pornografia, com imoralidade, né? À medida que a gente vai tendo contato, começa pequeno e aquilo vai aumentando, é como se a nossa mente fosse distorcendo e virasse um emaranhado de fios. Vai tudo embolando, as conexões começam. Então atrapalha toda a vida, né? Se o teu cérebro está caminhando para algo bagunçado, vai atrapalhar tudo, seu trabalho, suas rotinas, né? Porque você só vai pensar naquilo. E só tem uma solução para isso, a palavra de Deus. Só ela consegue pegar fio por fio que estava
embaralhado ali e conseguir restaurar. Achei interessante essa abordagem que ele fez. Em Efésios 5:3, temos o seguinte: mas a impudícia e toda sorte de impurezas, que é porneia, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Quer dizer, dentro da igreja, esse tipo de assunto ele é uma vergonha, né? Ele é uma vergonha no meio cristão que não deve ser nem fazer parte de piadas, o contexto é tão vergonhoso para Deus que não deve ser motivo nem de brincadeiras, digamos assim. É o que diz aqui em Efésios 5:3. Dicas para vencer os pecados de natureza sexual. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Evite os estímulos, fuja dos estímulos. O pecado vem do pensamento. Mas o que está mais perto do nosso pensamento? O olhar, né? A gente olha, vai direto para o cérebro. Nós temos que guardar nossos olhos. É o que temos acompanhado nos nossos estudos aí, né? Sobre as disciplinas espirituais, né? O livro que a gente está trabalhando, né? Nesse tempo. Ali fala sobre a leitura, meditação das escrituras, a absorção das escrituras, né? Importante, né? Oração, jejum e o aconselhamento bíblico, né? E a comunhão com o corpo de Cristo. Ali no aconselhamento bíblico você pode trabalhar com mais detalhe essas questões se estiver te impactando na sua vida, na sua caminhada cristã. Caminhando aqui para a conclusão, o livro que estudamos antes desse, né, que é Deus, Casamento, né, e de Kostenberg, temos 4 posicionamentos acerca do divórcio e novo casamento. O primeiro, divórcio e novo casamento permitido para o cônjuge inocente, cujo primeiro cometeu adultério ou imoralidade sexual, ou cujo parceiro incrédulo o abandonou. Essa é a linha mais defendida, né? Inclusive pela Confissão de Fé de Westminster. A segunda linha é: o divórcio é permitido no caso de adultério, mas novo casamento não permitido, nem em caso de adultério, nem em abandono pelo cônjuge incrédulo. É a segunda linha mais defendida. A terceira, nem o divórcio, nem o novo casamento são aceitos no caso de adultério. No caso de abandono pelo incrédulo, se aceita o divórcio, mas não o novo casamento. E uma quarta linha, nem o divórcio, nem o novo casamento são aceitos no caso de adultério, mas ambos são permitidos no caso de abandono. Então tem uma relação entre adultério, foi adultério? Pode, não pode? Foi abandono? Pode, não pode? São 4 linhas, tá? Mas a palavra de Deus, ela nos orienta assim com muita clareza em vários textos, né? Que o Senhor repudia o divórcio. E o que Deus uniu, o homem não separe. Busque sempre a paz, estar sempre unido ao seu cônjuge. O propósito de Deus é que só a morte separe. Caso haja pecado e se há arrependimento verdadeiro da parte ofensora, o conselho é sempre o perdão. E tratar esse tema aqui por completo, eu não vou conseguir hoje, nesse tempo aqui. Mas, se você tem dúvidas em relação a esse tema, é bom se aprofundar, é bom pesquisar. Temos nosso jovem pastor aqui que pode aprofundar com vocês o tema aí num aconselhamento bíblico, né, ou em uma conversa informal. Porque não é fácil, não.
E também existe, né? Não é eu colocar o que aconteceu, colocar dentro desse quadro e dizer, opa, se encaixa aqui e faz isso. Não, não é assim. Né? Tem situações e situações. Por isso que eu sugiro, né? O caminho sempre é o aconselhamento bíblico, é o entendimento de todo o contexto, de toda a história, da história da vida do casal, os problemas, as dúvidas, e aí com um apanhado desse se orienta determinado caminho, né? Levaram a Jesus uma mulher pega em adultério. Aí usaram a lei que ordena o apedrejamento até a morte. Todo mundo pronto a executar. O pessoal todo com pedra na mão ali, de frente para Jesus, esperando ele falar ali, dar uma orientação baseada na lei de Moisés, que era para todo mundo lascar a pedrada ali, né? E aí Jesus se inclina, começa a escrever na terra, escrevendo ali, com aquela paciência toda, né? E aí depois ele levanta e diz: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Em palavras diretas olha, aquele que se acha o santo aí, o limpo, pode dar a primeira pedrada nela. Imagina a cena, né? Todo mundo ali jogando as pedras ali, desviando, olhar, saindo de fininho. Ele não levou nenhuma pedrada a ela. Eles foram acusados pela própria consciência. Os homens foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, deixando Jesus sozinho ali com a mulher. Né? Interessante que não levaram o cabra, né? Levaram só a mulher, né? Porque a Bíblia ali atrás, vocês viram que é os dois, era para ser morto os dois. Cadê o cara? Só levaram a mulher, né? Pessoal bem querendo que Jesus tratasse de uma forma e ele, com a sabedoria dos céus, né? De quem ele é o Todo-Poderoso, detém o poder, a honra e a glória, botou todo mundo para ficar quietinho ali. Aí Jesus chega para a mulher e diz assim: alguém a condenou? Ela responde que não. Aí Jesus declara: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. A forma com que Jesus trata tudo não é realmente, não é desse mundo, né? Não é com sabedoria, não é com psicologia, filosofia, da forma como que o céu criou para tratar todas as coisas. E todas as coisas estão bem claras na palavra de Deus. Basta a gente caminhar nesse discipulado, pegar cada caso do que estamos aprendendo, entender e, se necessário, mudar nossa direção. Que Deus nos abençoe, que Deus possa tratar com cada um, né? Nós não sabemos o que cada um passa em relação a esse tema, mas o Senhor sabe e Ele é todo poderoso para lidar com isso. Feche seus olhos. Você tem trafegado por alguma zona perigosa? Frequentado ambientes que têm te tentado a ter esse tipo de pensamento, prática? Tem convivido com pessoas que normalizam ou insinuam tais práticas? Tem frequentado sites, redes sociais, grupos de WhatsApp e outras fontes que podem te levar a tais práticas? Tem ouvido músicas que sugerem esse tipo de desvio? Você tem negligenciado a vigilância na sua vida? Tem exposto seus olhos em mulheres ou homens que não são seus cônjuges? Ou são cônjuges de outros?
você tem tido acesso ou participado de imoralidades, arrependa-se. Ajuste a direção para o alvo da santidade, que é Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de trabalhar, de estudar, de meditar aqui na sua palavra. Nós clamamos, Senhor, pelo arrependimento, nós clamamos pelo teu perdão, nós clamamos, Senhor, pela santidade em nossas vidas, Senhor. Esse é o propósito, Deus, do seu reino, esse é o propósito dessa igreja, esse é o propósito da liderança espiritual, que nós possamos crescer em aprendizado, em discipulado e viver plenamente o teu reino. Nos abençoa, Senhor, nessa manhã. Abençoa também aqueles que não puderam estar aqui. Nós te agradecemos, Senhor, também pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu essa semana, com o retorno do Ravi, com a saúde da nossa irmã, esposa do Isamak. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós aqui. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.